Você vai aprender física, eu garanto. Em dezembro de 2004, um terremoto no fundo do oceano, próximo à costa oeste da ilha de Sumatra, foi a perturbação necessária para a geração de uma onda gigante, um tsunami. A onda arrasou várias ilhas e localidades costeiras na Índia, no Sri Lanka, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia, dentre outras. Um tsunami de comprimento de onda 150 km pode se deslocar com velocidade de 750 km por hora. Quando a profundidade das águas é grande, a amplitude da onda não atinge mais que 1 metro, de maneira que um barco nessa região praticamente não percebe a passagem da onda. Quanto tempo demora para um comprimento de onda desse tsunami passar pelo barco? Fera, pelo que o texto está dizendo, e é um grande texto, mas a resolução é bem simples, ele está dizendo que o comprimento da onda lambda é de 150 quilômetros. Ficou feinho, mas aqui é 150. E a velocidade de propagação, essa sim é 750 quilômetros por hora. Aí ele pergunta quanto tempo demora para um comprimento de onda passar pelo barco. Ora, esse intervalo de tempo que ele está perguntando é o intervalo de tempo da onda se propagar 1 lambda, ou seja, esse intervalo de tempo que ele quer saber é o período. Simples assim. Lembrando da equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda sobre T. Para encontrar o período é só mudar aqui de posição, fica lambda sobre V. Lambda é o comprimento, 150 km, V é a velocidade, 750 km por hora. Então, quando a gente calcular isso aqui, o tempo vai estar em horas. Simplificando, 15 dividido por 5, eu tenho 15 dividido por 15 dá 1, 75 dividido por 15 dá 5. Então, eu tenho 1/5 de hora. Só que as respostas estão em minutos. Aí eu preciso lembrar que cada hora tem 60 minutos. Então, 1/5 de hora é 1/5 de 60, que dá 12, e a unidade minutos. Então, o tempo que demora para o comprimento de onda percorrer o barco, passar pelo barco, é de 12 minutos. Por isso que o barco nem percebe. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A maior parte dos tsunamis é gerada devido ao movimento relativo das placas tectônicas em um oceano. Esse movimento origina uma perturbação na superfície livre da água que se propaga em todas as direções para longe do local de geração sob a forma de ondas. Em oceano aberto, onde a profundidade média é de 4 km, os tsunamis têm comprimento de onda da ordem de 200 km e velocidades superiores a 700 km por hora. Quando um tsunami atinge a costa, a profundidade do oceano diminui e, em consequência, a sua velocidade de propagação decresce, assim como seu comprimento de onda. Suponha que aqui se aplica o modelo de ondas rasas, em que a velocidade da onda é proporcional à raiz quadrada da profundidade em que a onda se encontra. Analisando os dados apresentados na figura anterior, o valor do comprimento de onda para a profundidade de 5 metros é aproximadamente igual a... Fera, dá uma olhada nas informações.
Antes a profundidade que eu chamei aqui de H era de 4 km. No final a profundidade é de 5 metros. Ele fala sobre a velocidade no início, 720 km por hora, não fala sobre a velocidade no final. Fala sobre o comprimento de onda no início, que é 200 km, e não fala sobre o comprimento de onda no final. E é sobre esse comprimento de onda que a gente vai se debruçar, porque é esse o valor que ele quer saber. Ele diz ainda para a gente que o modelo é o modelo em que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da profundidade. E a gente precisa lembrar que velocidade é lambda vezes f. A gente está falando da equação fundamental da ondulatória e tem que lembrar que esse f aqui não muda quando a gente muda o meio. A gente muda a velocidade, muda o comprimento de onda, mas não muda a frequência. E esse é o segredo. Como a gente tem uma relação de direta proporcionalidade, eu posso fazer assim, ó, velocidade depois está para a velocidade antes, assim como é proporcional à raiz quadrada, eu posso colocar a raiz quadrada da profundidade depois sobre a profundidade antes. Só que eu não tenho as duas velocidades, mas eu posso escrever velocidade em função de lambda e de f. Aí eu tenho lambda depois, que é o que eu estou procurando, vezes a frequência f é igual ao lambda antes vezes a mesma frequência, porque a frequência da onda não muda, igual a raiz quadrada de Hzinho sobre Hzão. Olha só, tchau para os Fs. Eu tenho quem é o lambda antes, eu tenho quem é o H depois e eu tenho quem é o H antes. Acabou. É só uma questão de substituição. Cuidado com as unidades, porque aqui o lambda está em quilômetros, mas as respostas querem lambda em quilômetro, então não tem problema, pode deixar. Lambda depois sobre 200 quilômetros, e aí lambda vai estar em quilômetros, para poder isso aqui ficar homogêneo. Igual do lado de cá, raiz quadrada de 5 sobre 4.000. Ives, por que aqui você mudou para metros? Porque se eu tenho quilômetro em cima e quilômetro embaixo, está ok. Então, do lado de cá, eu tenho que ter a mesma unidade em cima e embaixo. Ou os dois em quilômetros, ou os dois em metros. Como é mais fácil transformar quilômetro para metro, eu multipliquei por 1.000. Por isso aqui, eu tenho esse 400. Aliás, esse 4.000. Por isso aqui, o lambda depois vai ser igual. 200 passa multiplicando, lembrando que aqui é em quilômetros, que multiplica, simplificando 5 com 4.000, dividindo por 5 dá 1 em cima e 800 embaixo. E aí agora, atenção, eu vou poder escrever para poder extrair a raiz quadrada. 1 é quadrado perfeito, mas 800 não é. Mas 800 é 400 vezes 2 e 400 é quadrado perfeito. Então eu tenho que lambda depois vai ser 200 em quilômetros vezes raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 400 é 20. E isso fica aqui 1 sobre a raiz quadrada de 2. Trazer aqui para cima, ficou apertadinho. 200 dividido por 20 dá 10. Vezes raiz quadrada de 2 é 1,42 aproximadamente. 1 sobre 1,42, confere aí da fera, dá aproximadamente 0,7. Quando eu faço essa conta, o lambda D vai dar aproximadamente 7 quilômetros. Não tem essa resposta 7 quilômetros, mas quando você olha para as alternativas, uma dessas alternativas é 7,5.
Como a questão pede para você marcar a que fica mais próxima, essa vai ser a nossa resposta. Entre as alternativas, a que está mais próxima de 7 é 7,5 e por isso a alternativa correta é a letra D de Detona Fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.